Calorimetria, parte 1. Calorimetria é a área da física que é responsável pelo estudo das trocas de energia térmica, que ocorrem entre dois ou mais corpos. Com esse estudo, a gente consegue saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que ocorram variações de temperatura e também mudanças de estado físico da matéria. Calor. Calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, em movimento, que flui sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente já viu que quando dois corpos estão em contato, ocorre transferência de energia, no caso de calor, entre eles, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Está aqui. No caso, o corpo mais quente é o A, o corpo menos quente é o B. O fluxo de calor está indo de A para B, porque a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Calorímetro. É um instrumento usado para medir a quantidade de energia térmica de um corpo, portanto, possibilita medir o calor que esse corpo é capaz de produzir. Esse aqui é o desenho de um calorímetro. Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de calor é o joule, mas a gente também usa caloria. Uma caloria é o equivalente à quantidade de energia térmica necessária para a gente elevar a temperatura de 1 grama de água pura, inicialmente de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Uma caloria equivale a 4,186 joules. Calor sensível. É um tipo de calor que provoca variação de temperatura. A temperatura varia, porém, sem alterar o estado de agregação da matéria. A fórmula para calcular o calor sensível é essa aqui, na qual Q é a quantidade de calor, M é a massa do corpo, esse C é o calor específico e o T é a variação de temperatura. Calor específico, aquele C que a gente viu na fórmula agora há pouco. O calor específico é uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para se elevar 1 grau de uma massa de 1 grama de determinada substância. Tá? Ou seja, para modificar 1 grau, igual a gente viu. Essa unidade é medida com referência na água pura, né? E o valor específico da água pura é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá aqui. Do gelo e do vapor é 0,5. Do ouro é 0,03. E da prata, por exemplo, é 0,06. A unidade está aqui, ó, caloria por grama grau Celsius. Calor latente. Esse tipo de calor provoca mudança de estado físico. Durante a mudança, todo o calor que um corpo recebe ou cede somente altera o seu estado físico, sem afetar a sua temperatura. Vamos tomar como exemplo a água. A água, ela atinge a temperatura de fervura, que sob condições normais de pressão é 100 graus Celsius. Essa temperatura ela permanece constante, ela não se modifica durante todo o processo onde a água vai se vaporizar. Ou seja, no calor latente ocorre a mudança de estado físico, porém sem mudar a temperatura. A fórmula de calor latente é Q igual a ml, onde Q também é a quantidade de calor agora latente, M é a massa do corpo e o L vai ser o calor latente de fusão, de vaporização ou de outra qualquer mudança de estado. Calor latente. Quanto maior for o calor latente de fusão de uma substância, mais calor por grama vai ser necessário para a gente poder fundi-la, levando-a do estado sólido para o estado líquido, ou seja, vou derreter, né, essa substância. Valores do calor latente. Ó, calor latente de fusão do gelo, vocês vão ver que está em caloria por grama, não tem
graus. Por quê? Porque a temperatura é constante. Então, o calor latente de fusão do gelo é 80. O de vaporização da água é 540. Vejamos alguns exemplos. Um corpo de massa 50 gramas, vou anotar aqui ó, os dados, M igual a 50 gramas, recebe 300 calorias. 300 calorias é a quantidade de calor, está aqui. E sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Ou seja, aqui eu tenho temperatura inicial, menos 10, e a temperatura final, 20. Determine o calor específico do corpo, tá? Eu quero saber quem é o meu Czinho. E de cara eu sei quem é a minha variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura? A temperatura final, 20, menos a temperatura inicial, menos 10. Como aqui eu tenho que multiplicar o sinal, 20 mais 10, 30 graus Celsius. Essa é a minha variação. Bom, a fórmula de calor sensível é Q igual a mc delta θ. 300 é a quantidade de calor, a massa é 50. O Czinho, que é o calor específico, eu repito. Quem é a variação? 30. E aí, eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? 50 vezes 30, 1.500. Só arrumo aqui. 1.500C igual a 300. O 1.500 que está multiplicando passa dividindo. Quando eu divido 300 por 1.500, eu acho 0,2 caloria por grama grau Celsius. É a unidade de calor específico. Determine a massa de um corpo, sabendo que ele recebeu 72.000 calorias até a sua fusão total. Já falou em fusão, eu sei que é calor latente, né? Tanto que ele dá aqui, ó, o calor latente de fusão é 120 calorias por grama. Vamos ver os dados, né? 72.000 calorias é a quantidade de calor. Aqui, ó, acabamos de ver o latente de fusão, 120. E aí eu vou pegar a fórmula de calor latente, que é Q igual a M vezes L. No lugar do Q, que é a quantidade de calor, 72.000. A massa eu quero saber, ó, interrogação é aquele dado que eu não tenho, que eu preciso descobrir. O L, 120. 120M, então, é igual a 72.000. O 120 está multiplicando, vai passar dividindo. 72.000 dividido por 120 dá 600. A massa está em grama. Qual é a unidade? Então, são 600 gramas de massa. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Eu sou a professora Rosivar Marraleite Sanches e agradeço a sua atenção.